Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 166, cujo título é Respostas do Alto, e que está em Lucas, capítulo 11, versículo 11. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado das novas postagens. E para falar sobre o tema Respostas do Alto, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Anderson Faria, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Anderson. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui. Mais uma vez, estou aqui e muito feliz por mais uma vez ter sido chamado para essa tarefa e com o coração cheio de esperança de que eu possa trazer a mensagem do Cristo de forma fiel e verdadeira. Embora a minha fidelidade ainda seja parcial e a minha fé ainda tropece. Mas que Deus nos abençoe a todos e que o Espírito de verdade possa iluminar a todos nós os caminhos. Esse capítulo do Vinha de Luz, ele fala das dificuldades que a gente tem e de muitas vezes da forma inadequada que a gente recebe as respostas do alto, muitas vezes por incompreensão, né? Às vezes a gente pede a solução do céu e as respostas vêm, mas muitas vezes, invariavelmente, a gente não entende o recado. A gente não está aqui na Terra para satisfazer desejos transitórios, né, caprichos transitórios. A gente está aqui na Terra para crescer, para se libertar de tudo aquilo que nos afasta da lei de Deus e da presença dEle. Ele está sempre conosco, mas nem sempre estamos com Ele. E é justamente esse afastamento de Deus e de sua lei é que nos traz aflições tão pesadas, tão difíceis, que muitas vezes as outras pessoas nem entendem. A pessoa fala assim, fulano de tal reclama à toa, reclama de barriga cheia. Né? Cicrano tem tudo na vida, mas é só... Você vê o rosto dele, ele carrega um peso. E outros, né, falam, fulano de tal sorri tanto, mas ele carrega uma amargura que poucos conhecem. Pois bem, primeiramente falaremos da prece. E eu gostaria aqui de fazer um pequeno introito da parábola do amigo importuno. Vou ler aqui para nós aqui. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda que se não lhe levante para dar por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele lhe dará tudo o que lhe houver de mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer um que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?
Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É exatamente sobre isso que a parábola fala. Que a gente deve se manter em prece, sim, sempre. Mas a gente tem que se lembrar da cooperação que a gente tem que ter com Deus. E a prece, ela tem que ser uma prece sincera. Como a prece pode ser sincera se você está revoltado, insatisfeito com as respostas que Deus, que sabe de todas as coisas, tem te dado? Às vezes a falta de resposta é uma resposta em si. Às vezes estamos nos movimentando pouco, às vezes nos movimentando muito. Então, o que a gente tem que ter em mente é que tudo deve ter um equilíbrio saudável, para que a gente possa operar a vontade de Deus em nós mesmos. E para que Deus possa operar a vontade dele em nós. Pois bem, nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. É sobre isso que a gente está falando. E é justo estarmos cansados e extenuados, né? Mas o que não é justo jamais é a gente alegar que não recebe respostas do alto. A gente precisa pesar sempre isso, porque a fé no Pai Celestial consola os que sofrem, pois Ele é puro amor. Na caridade ensinada por Jesus, a alma encontra a paz, leveza e esperança. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que quer dizer tudo isso? É que a prece é a manifestação de nossa fé. E a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, achar que você vai ficar diariamente rezando, buscando favores do céu, sem buscar meios de operar a vontade de Deus na terra, você está perdendo o seu tempo e o tempo de Deus. Apesar de que Deus tem todo o tempo do mundo. Ele é o criador do tempo. Pois bem, entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Orando com fé, atraímos luz, coragem e proteção ao orarmos com confiança. Recebemos o que precisamos, não o que desejamos, e aprendemos que até a dor pode ser pão disfarçado. E qual de vós, que é homem, qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? É que é interessante que faz uma comparação, né, sobre o amor que somos capazes de ter, né? Jesus fala, né? Vós sendo os maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, que é a bondade suprema. Enfim, temos um propósito de existência. Esse propósito, como eu já disse, é progredir, é encontrar a perfeição que nos é possível, né? Segundo a recomendação do próprio Cristo: sede perfeitos como é perfeito o meu Pai que está nos céus. Pois bem,
entendendo isso, sabendo que se a gente segue a lei de Deus, a gente consegue evoluir sem tantas dificuldades, será que essas dificuldades não sinalizam para nós que estamos na direção errada, momentaneamente ou durante um período maior? Será que não é o momento da gente meditar sobre o porquê das dificuldades que estamos enfrentando? O que podemos fazer para modificar isso? É o momento de continuar? É o momento de parar? É o momento de mudar a rota? Jamais é o momento de desistir. Ninguém veio para a Terra para desistir de coisa alguma. Renúncia não é desistência. E renúncia, geralmente não. Se trata de renunciar de algo que se acredita querer, de que se gosta. E desistência não. Desistência, você desiste daquilo que não tem mais valor para você. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. A resposta divina nem sempre é compreendida de imediato, mas o tempo e a fé revelam o amor por trás de cada resposta. É que a questão da paciência, né, uma das bem-aventuranças e parte do fruto do Espírito citados por Paulo na carta aos Gálatas. A maior parte das nossas aflições, das nossas dificuldades, gostaria que cada um imaginasse a última vez que perdeu a paciência. Ficou melhor ou pior a situação? Pior, né? Por quê? Não tem nada que você resolve nessa vida perdendo a paciência. Mesmo um lutador de artes marciais, vou dar um exemplo aqui de algo que eu estudei um pouco. O mestre, né, o Sifu, né, lá da academia que eu frequentava, ele falava: no caso de que aconteça alguma coisa na rua que você precise usar o que eu estou te ensinando aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é esvaziar toda a raiva do seu oponente. Trate a situação como um problema qualquer, com paciência, método e cuidado, e principalmente respeito a ele, a você e a todos que estão perto. E é engraçado isso, né? Porque ai daquele que traz o escândalo, né? O Evangelho está em tudo. Tudo você vai encontrar as verdades do Evangelho. Então, se você não é capaz de lidar com o problema de forma paciente, de forma equilibrada, afaste-se do problema temporariamente ou busque auxílio de quem tenha esse equilíbrio no momento em que você não está tendo. Porque já diz Emmanuel ou André Luiz, né? Um martelo é capaz de destruir o que a natureza demorou séculos para construir. A resposta divina, respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Essa espera é necessária para que a gente possa entender muitas coisas.
E a sintonia, a prece é para isso, é para buscar a sintonia. Frequentemente, em momentos difíceis, eu rezo de uma forma criativa. Foi assim: Mestre Jesus, me empresta a sua sabedoria, me empresta o seu discernimento, porque eu não estou dando conta. Eu não falo bem isso, eu falo assim: eu sou burro demais para entender isso. Me ajuda a entender, porque eu não tenho sabedoria para entender isso. Me ajuda. A resposta vem. Né? Às vezes um amigo dá um conselho, às vezes alguma coisa que você vê na rua, né? Às vezes a piada que alguém te conta, você pensa assim, talvez não seja tão complicado igual eu estou enxergando. É o desespero. A doença, a prova e a cura espiritual. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. A repreensão divina não destrói, é cuidado velado que orienta, fortalece, salva e nos chama à consciência do amor maior, do amor de Deus. Eu repreendo e disciplino. Eu devia ter trocado ali o castigo por disciplina. A tradução grega é melhor, disciplina. A todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Arrepender. Arrepender é admitir que errou. Ah, mas eu tive tal dificuldade, isso e isso. Tá, o ponto não é esse. O ponto é: você errou, com ou sem provocação, permanece sendo um erro. E se você errou, você perdeu uma oportunidade de aprendizado no momento em que o erro aconteceu. Mas isso a gente pode voltar e resolver, arrependendo. Porque o desafio vai aparecer de novo. Tudo aquilo que já te fez perder a paciência vai bater na tua porta de novo. E você deve se lembrar, você deve meditar sobre cada erro e entender o que em você te levou a cometer o erro, a tratar mal uma pessoa, a perder a paciência, a rejeitar auxílio. O erro está aí, é para ensinar. E nós vamos aprender através do erro. Somos imperfeitos. Imperfeito é bom nisso mesmo, é em errar. Eu sempre falo nas minhas palestras aqui, né, que se tem uma coisa que a gente é bom em errar, já que a gente erra tão bem, a gente deveria se arrepender melhor ainda. Porque a estrada no instantinho é abrir, né? A gente tem que ser criativo nos erros também. A gente não pode errar sempre o mesmo erro, todo dia. Né? A gente tem que procurar parar de errar em algumas coisas para que tenhamos oportunidades de errar em outras coisas. Né? Para que coisas maiores nos sejam confiadas na obra do Cristo. Coisas maiores. Porque aquele que é fiel no pequeno é fiel no grande. E é nisso que a gente tem que se fiar, porque a fé é, sobretudo, a confiança, mas mais ainda, é retribuir a confiança que Deus tem em nós. Aqui temos pais, mães, amigos, profissionais, de todos os matizes. Você tem deveres para cumprir e que muitas outras pessoas dependem de você. E Deus te confiou isso. Coisas sérias, coisas muito sérias. O pai ou a mãe, ele tem a missão
de guiar um espírito a um estágio maior de evolução em poucos anos em que está sobre a terra. E cabe a esse espírito também receber isso da melhor forma possível. Desentendimentos vão acontecer, discordâncias, mas é muito importante que o coração esteja vazio de rancor e que esteja cheio de compreensão. Às vezes é momento de silenciar, às vezes é momento de falar, mas se há rancor no coração, o silêncio é sempre mais adequado, até que o perdão possa limpar essa nódoa, essa mancha que permanece conosco. Feridas que curam a alma. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Há bênçãos que chegam em forma de lágrima, mas que floresce em consolo e paz. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E muitas vezes a gente tem que lembrar, a gente sempre fala muito de provas, né? Mas tem a questão da expiação. Ainda estamos no mundo de provas e expiação, que está finalmente acabando o período de expiação. Então, aqueles que estão expiando, porque a expiação é conhecida pelo fato de que você não pode fugir dela. Ela está com você ali até o final da caminhada, no corpo, né? Então, sabe aquele remédio que você é desagradável, que você toma, mas que resolve o problema? Né? A maca que ata o paciente para que ele possa se manter imóvel enquanto recebe a medicação para se reequilibrar. Eu estou falando aquelas macas, né, que prende o sujeito quando ele está fora de controle. Né? Ou muitas vezes, né, a algema que segura o criminoso e que evita que ele proceda em erros mais severos, né? Muitas vezes é para parar. Não, você tem que reencarnar mais uma vez, tem que passar por uma série de dificuldades, mas do jeito que você está, por mais que você queira ter sucesso, você é incapaz. Vamos fazer o seguinte: passa essa dificuldade aqui, passa por essa dificuldade para que você possa entender o mal que você fez e para que você não cometa esse erro, que isso jamais aconteça de novo, que esteja fora da sua natureza. Porque todos nós aqui temos defeitos, né? Temos as nossas imperfeições, mas tem coisas para nós que é impensável. A gente nem compreende que alguém possa chegar e fazer certas coisas, né? Por que será que é isso? Porque a gente já passou por isso. A gente sabe o tanto que é hediondo passar por certas dificuldades, né? E à medida em que a gente vai vencendo essas dificuldades ao longo de várias existências, a gente vai, né, sendo burilado, né? A gente vai desgastando, vai saindo aquela crosta, aquela sujeira, né? E que pode mostrar o brilho do diamante que todos nós somos. Porque somos duríssimos, né? Somos eternos. Mas a gente carrega muito cascalho, que não serve para nada. Renúncias salvadoras. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro,
Dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. As perdas transitórias que a vida impõe muitas vezes são caminhos que conduzem aos tesouros eternos do espírito. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus, que com um só olho, que tendo dois, ser lançado ao fogo do inferno. É sobre isso que eu estava falando, né? Sobre a doença, né? Sobre a expiação. Sobre a doença como expiação, sobre a miséria como forma de expiação. Porque às vezes as pessoas falam, como é que pode? Fulano, ele é tão inteligente, mas nada do que ele faz prospera. Trabalha dia e noite, faz o trabalho direito, mas alguma coisa acontece que ele não prospera. Talvez usou a inteligência no passado para coisas ilícitas à lei de Deus. Nem estou falando de lei dos homens, não, estou falando da lei de Deus. Então, talvez seja a hora daquela pessoa trabalhar incansavelmente para não ter tempo de fazer mais bobagem. Na nossa juventude aqui, eu não sei se quantos tiveram tempo. Eu tinha algum tempo. E eu vou falar o que eu fazia do meu tempo. Bobagem. Lia muita bobagem também. Aprendia muito, mas aprendi muita bobagem também. Então chega uma certa época na nossa vida que a gente está tão cansado das bobagens que a gente para tudo. Fala assim, não, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa para me tirar desse círculo vicioso que não deixa eu prosperar espiritualmente. Aí vem a dificuldade. Você está tão preocupado em correr atrás, né, do pão diário, do pão material, que você não tem tempo para pensar em tanta bobagem. E quem não pensa bobagem não faz bobagem. E não fala bobagem também. Então é muito importante entender que essa cassação de tempo, né, seja de qualquer forma que venha, seja para a gente entender, tá, se eu tivesse tempo livre agora, eu estaria usando bem esse tempo? Ou estaria preenchendo esse tempo com coisas boas? Aí já não é mais cassação de tempo. Você está pegando o seu tempo e preenchendo com coisas boas. E se você está preenchendo o seu tempo com coisas boas, você está enriquecendo a sua vida. E tudo que você faz, por mais que você não tenha tempo, é prazeroso. Traz alegria para o seu coração. Te faz levantar mais animado da cama. Te faz dormir com um sorriso no rosto, grato, com o coração grato. Fala assim, meu Deus, muito obrigado. Hoje eu pude participar de coisas que eu jamais imaginaria que eu seria capaz, que eu teria dignidade para isso. É essa gratidão que a gente tem que ter, apesar de todas as dificuldades. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, quer dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Mesmo sem compreendermos a infinita bondade divina, o Pai nos concede bênçãos inesgotáveis e imperecíveis, corretor, imperecíveis, com amor que ultrapassa tudo que ouçamos pedir, mas imprevisíveis também, né?
Quantas vezes as bênçãos chegam e você fala assim, eu procurei tanto um jeito de resolver um tal problema, aí na hora que eu estou pensando assim, vai ter que ir para esse meio aqui que eu não queria. Aí aparece alguma coisa do nada, alguém fala assim, oi, está precisando de um auxílio com isso, isso e isso? Você sabe quem faz? Você está lá apertado. Aí você fala assim, eu sei. Eu sei fazer isso aí. E você oferece o teu trabalho e tudo, e aquilo tira a corda financeira do teu pescoço. Né? E quantas vezes a gente pensa assim, não, minha vida está tão parada, a rotina está tão estafante, está tão chata, e alguém fala assim, oi, você podia me ajudar numa coisa ali? É sempre assim, alguém te pedindo ajuda. A bênção vem em forma de auxílio que se dá. Não sei se vocês já repararam isso. É sempre uma coisinha, um auxílio que você dá para a pessoa, te traz ali um presente escondido ali, imprevisível, que vai mudar a sua vida. Muito. Depende de como a gente aproveita. Depende do tanto que a gente está atento. E aqui mais uma vez, o que eu falei lá no início. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices de quem roga auxílio. Aos que buscam com o coração, Deus abre caminhos e entrega respostas além da esperança. E muitas vezes a gente vê essa situação, em alguns trabalhos que eu fiz parte, a gente teve oportunidade de conhecer várias pessoas na situação de miséria mais completa, miséria espiritual e miséria material. E assim, para a sociedade, muitas dessas pessoas estão perdidas. Quantas vezes eu já escutei a expressão, isso é enxugar gelo. Isso não resolve assim. Precisa de um grande esforço. Precisa o Estado que tem que resolver. Isso aí tem que ser grandes organizações para resolver. Mas as grandes inovações do mundo, para citar algumas, foram esforços de 1, 2 pessoas. O Google, é uma das maiores empresas do mundo, e nos países livres é utilizado por quase todas as pessoas. Foi desenvolvido por 2 rapazes na universidade, utilizando o mainframe, que é o computador, é uma espécie de computador da universidade. Eles estavam usando, inclusive, escondido. Estavam desenvolvendo escondido, abriram esse servidor e começou a... Quem usou a internet lá atrás, antigamente, você não era fácil de descobrir as coisas da internet. Não tinha o que a gente chama de indexação. Você tinha que ir no portal da UOL ou no portal do Yahoo, e fazer a busca dentro desses portais que tinha um conteúdo muito limitado. O resto era tudo o que o pessoal chama aí de dark web. Não está fácil de achar. E era desse jeito. Agora imagina, com tudo que a gente tem aí para ver, se toda vez que eu fosse te recomendar toda vez que você quisesse ver alguma coisa, você tivesse que colocar no WhatsApp mesmo, Oi, alguém sabe disso e disso e disso? Aí
né, se as pessoas tivessem tempo para te responder, disposição e o conhecimento para te responder, talvez você recebesse a informação. Se não, e mais antes ainda, né, se você quisesse aprender sobre algo novo, você tinha que ir para uma biblioteca. E você tinha que torcer para a bibliotecária ou o bibliotecário estar no dia bem. Porque senão você saía de lá sem nenhum material para pesquisa. Você me voltar amanhã. Estou me sentindo muito velho. Mas enfim. Mas é sobre isso mesmo, é sobre buscar. Mas como é que a gente busca as coisas que vão trazer luz para a nossa vida? Aí eu não trouxe a citação aqui, né, mas eu vou arriscar aqui. Bem-aventurado aquele que medita dia e noite na lei de Deus, pois ele é como árvore que nasce próximo a ribeiros, né, ribeirões, cujas folhas nunca secam. Isso é Salmo 1:1. Se Davi tivesse permanecido com esse salmo, com esse versículo, o primeiro só, tivesse seguido à risca, ele não precisava nem dos outros. Porque os outros salmos, né, que a gente conhece mais, os de, né, que a gente pede auxílio, né, 23, 91, é depois que o negócio já desandou. Né, tem outros salmos ainda, né, mais desesperados do que esse ainda, né? É depois que a coisa já deu errado, né? Por bobagem que a gente busca. Davi é um exemplo. Quem conhece a história de Davi sabe. Arrumou muito problema, que não tinha necessidade. Se tivesse mantido a simplicidade do pastor, né? Quietinho lá, né? Cuidando do povo, como cuidava das ovelhas, matando um leão, né? Mas ele ficou muito confortável no trono, pedindo que outros fossem fazer o trabalho de liderança dele, de forma que de líder ele passou a ser, né, de líder e servo de Deus, ele passou a ser um beneficiário do povo e não um servo do povo. É uma coisa que a gente tem que pensar. Será que estamos servindo? Ou estamos nos servindo das oportunidades que Deus nos dá? Se te demoras, pois, no seio de inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Os que choram agora serão consolados, e os que combatem com fé, coroados de paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é impossível não lembrar de Saulo, que se tornou Paulo. Ele tinha tudo, não tinha paz. Tinha fortuna, não tinha esperança. Ele não acreditava que um Salvador viria, que o Messias viria. Os fariseus já tinham perdido essa esperança. De forma que talvez eles se prendiam à tradição porque não lhes restava mais nada. Mas não lhes restava nada porque endureceram o coração. O orgulho, muitas vezes, nos impede de olhar para oportunidades, para possibilidades muito melhores do que aquela que a gente abraça e segura com todas as nossas forças.
E tem coisas que a gente não pode abrir mão. O discernimento está baseado naquilo que... na própria lei, né? Algo que eu fizer é bom para mim? É. Ótimo. Vai me prejudicar depois? Talvez. Pensa mais um pouquinho. Não vai me prejudicar. Ah, vai ser bom para outros? Não, talvez não. Vai ser ruim para os outros? Ah, com certeza, descarta. Ah, não, mas vai ser bom sim. Ah, mas vai prejudicar outros? Ah, talvez. Tá. Cuidado. É possível reduzir esse dano? Ah, é sim, o benefício vale a pena e tudo. Cuidado. Mas já começa a achar meios, né? Porque essa, né, o que Jesus fala, né? Fazei aos outros aquilo que você quisesse que vos fizesse. E o oposto é o mesmo também. Não façais aos outros aquilo que você não quer que faça contigo. Simples. Simples assim. Porque neste mundo, né, o reino dos céus ainda é tomado à força. Né? Jesus veio para modificar isso, só que é um processo demorado. E ainda tem muita gente querendo ganhar o reino dos céus à força. Não ganha. Não ganha. Ganha a ilusão de viver o reino dos céus na terra, colocando no lugar da lei de Deus e do amor de Deus coisas transitórias, títulos, né, cargos, bens materiais de toda a natureza, enfim, tudo aquilo que não cabe no caixão. Ou se cabe, não vai ter utilidade mais lá. Para que serve um diploma, né, um monte de dinheiro para alguém que não tem sequer mais o corpo? É só o que ele carrega no coração e na mente dele, nas memórias, é que vale a pena. Não estou fazendo aqui um discurso contra a prosperidade, não, gente. Vou deixar isso bem claro, que às vezes, né? A questão não é essa. A questão é que os bens materiais, eles não são nossos. Ah, mas dividir para todos? Também não. Cada qual recebe segundo a responsabilidade que tem. E aquele que muito recebeu, muito lhe será cobrado. Então, aquele que tem muita inteligência, faça bom uso da sua inteligência. Aquele que tem muita sabedoria, mas esse seria pleonasmo, né? Que não é sábio aquele que não faz bom uso da sabedoria. Então, se você tem uma empresa, se você tem, enfim, meios, autoridade, força, use isso em benefício real da propagação, do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. A recompensa será gigantesca. O cristão é aquele... Aqui é só uma reflexão, viu, gente? O texto já acabou, estou finalizando. O cristão é aquele que compreende que as dores, os impedimentos e as lutas não são castigos, mas respostas amorosas do alto ao clamor da alma por crescimento. Chamado ao bom combate, segue com fé, convertendo aflições em lições e a própria vida em um serviço silencioso de amor. Assim mesmo, entre sombras, caminha com ânimo, pois sabe que o reino dos céus começa dentro de cada um de nós. Bom, tenho alguns minutinhos aqui, eu gostaria de trazer uma leitura.
do livro Respostas da Vida, de André Luiz. Nos instantes difíceis, nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. Então é bom manter a cabeça sadia. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Ouvide ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Então, tudo que Deus nos entregou, incluindo nossos corpos, nossas consciências, tudo aquilo que está em nossas mãos hoje, é um empréstimo. Tenhamos responsabilidade com isso. Tenhamos responsabilidade com o nosso tempo. Tenhamos responsabilidade com cada pensamento que cultivamos em nossas mentes. Aquele que já é capaz de se curar, deve se curar. Porque trabalho o espera. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Está na hora de pararmos de olhar para os nossos próprios problemas com a lente que aumenta tudo, com a lente do egoísmo, que aumenta tudo, para sair de nós mesmos, abandonar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, que é servir junto com Cristo, e segui-lo para a luz do Pai. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, ilumine cada um de nós.